Olá, hoje estamos aqui com o Dr. Diogo, lá da Clínica Goiana, e hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar sobre a inteligência artificial na saúde. Como que funciona na prática? Bom dia. Oi, gente. Um prazer estar aqui novamente, dessa vez falando sobre um assunto que é particularmente que eu acho bastante interessante, que é tecnologia e a tecnologia aplicada à saúde, né? E inteligência artificial é um assunto que eu gosto bastante. Bom, a inteligência artificial, como é que funciona na prática, né? Isso. É, varia muito. No dia a dia de um radiologista, você tem várias etapas que você pode usar a inteligência artificial. Hoje, o que a gente tenta sempre deixar para usar no que é mais simples primeiro e depois a gente vai ampliando. Então, onde você usa mais hoje é no auxílio ao laudo. Então, você, por exemplo, você descreve um áudio e a inteligência artificial escuta o seu áudio e escreve o que você está falando. Ela escreve já utilizando o linguajar mais adequado, né? Por exemplo, se você for falar somente com o Google e pedir para ele traduzir, por exemplo, o que você para ele escrever o que você está dizendo, muitas vezes ele vai errar numa palavra, num termo mais técnico. A inteligência artificial aplicada, né, a um laudo de radiologia, ela reconhece os termos, né? Ela separa, você fala um tamanho, ela já vai calculando o volume para você. Ela auxilia de uma maneira muito simples, sem interferir no seu laudo, simplesmente digitando para você. Outra coisa que o pessoal usa bastante é quando você tenta colocar uma inteligência artificial para tentar organizar a prioridade de exame. Então você coloca a inteligência artificial para tentar olhar as imagens e ver se aquela imagem difere muito ou ela é muito diferente de um normal ou se tem algum achado, alguma coisa de imagem que chama muita atenção que poderia aumentar a prioridade desse exame. Esse já é um tipo de inteligência artificial um pouco mais difícil de ser usado na prática, já é menos comum de se encontrar. Outra coisa que a gente utiliza bastante é na melhoria da qualidade da imagem. Você pega um, uma imagem que o paciente está mexendo ou que o paciente não segurou a respiração do jeito que você pede para ele segurar e você joga nos filtros de inteligência artificial para tentar melhorar isso daí, né? Mas vai além ainda, né? Tem muita coisa que você pode fazer além do melhoramento de imagem. Você pode tentar acelerar o exame. Um das técnicas que se usa, eu tento explicar isso de uma maneira que é o seguinte: se você falar para um radiologista na ressonância magnética, você tem várias sequências. Você coloca o paciente lá e você tem várias sequências. Então você tem o que a gente chama T1, T2, T-STIR. Então o paciente fica no aparelho e você tenta uma sequência para enxergar melhor gordura, uma sequência para enxergar melhor osso, uma sequência para enxergar melhor água, uma sequência para enxergar melhor músculo. E você tenta unir isso daí falando assim, bom, essa estrutura tem essa alteração aqui, porque não deveria ter tanto músculo nessa região, não deveria ter tanto líquido nessa região. Enfim, cada sequência é por uma coisa, e elas são demoradas. Quando você coloca para a inteligência artificial tentar aumentar a velocidade disso daí para você, ela você coloca um exame de baixa qualidade, uma sequência de baixa qualidade, com pouquíssima qualidade, feito rapidamente, e uma outra sequência completa e pede para ela tentar juntar as duas e fazer uma nova para você. É mais ou menos assim. Se você chegar para um radiologista e falar assim, olha, essa aqui é uma sequência que serve para ver bem gordura. Eu quero que só usando isso daqui você fala para mim onde tem água. O radiologista vai pensar, bom, normalmente onde tem gordura não tem água, então eu consigo reconstruir aqui, né? Se você pressionar ele, ele consegue talvez supor para você o que seria uma imagem diferente. A Sim. inteligência artificial faz a mesma coisa, só que pixel por pixel, pontinho por pontinho, e você, para ajudá-la a fazer essa sequência artificial, você dá uma sequência de baixíssima qualidade para ela, muito rápida. Ela vai conseguir melhorar. Isso é ótimo, porque o paciente, em vez de ficar fazendo o exame em 40 minutos, vai lá em 15, em 9, em 8. E também você consegue, como eu falei, né, melhorar as sequências de baixa qualidade para o paciente mexeu, né? Então tem muita Interessante. aplicação, muita aplicação. Essas são Facilita as. e fica sendo bem mais rápido, né? Fica sendo mais rápido e também não se limita a isso, né? Tem mais coisas que você pode usar. Mas os que se usa hoje mesmo que você consegue ter a resposta rápida de ganho de tempo. Uhum. Então,
O seu laudo ficou mais rápido? Sim, então vale a pena. O exame ficou mais rápido? Sim, vale a pena. Ficou mais organizada a sua fila? Priorizou o que é mais urgente? Você vai salvar a vida com isso daqui? Vai. Então vale a pena usar. Tecnologia, o que eles oferecem, tem milhões de coisas que se oferecem como inteligência artificial, mas o que a gente usa é mais limitado, pelo menos hoje ainda. Sim. E a maior dúvida das pessoas é se a IA vai substituir o radiologista. Essa é uma pergunta que me fazem bastante. Na minha opinião, para falar a verdade, eu acho que vai. E pode demorar. Mas não só na radiologia, como em muitas áreas, eu acho que vai sendo substituído sim. Agora, a função do radiologista não é só laudar, né? Você tem que interpretar a imagem. Então, que agora a gente conversou sobre como ela ajuda no dia a dia, como ela ajuda a fazer laudo, né? Mas tem também como ela pode simplesmente olhar a imagem e dar o laudo para você. Basicamente, o que você está me perguntando, isso é possível? É possível inteligência artificial olhar uma imagem e dar o resultado para você? Olha, isso aqui é um raio-x de tórax, tem uma pneumonia? Na verdade, é possível. Só que, para entender isso, você tem que entender como é que a inteligência artificial funciona. Se você usa o seu celular para reconhecimento facial, o celular ele reconhece distância entre olho, ele reconhece padrão do nariz, da boca, ele reconhece algumas feições e fala, não, essa aqui é a André. Então, essa aqui é a pessoa que eu estou procurando. Você tira foto de um cachorro, fala, isso é um cachorro. Ele reconhece traços e reconhece que é um cachorro. O humano também tem isso. O humano olha um objeto e fala, isso é um vaso, isso aqui é uma flor, essa é tal flor. Então, você tem características de imagem que você associa com a sua memória e você identifica alguma coisa. Quando iniciou a inteligência artificial, nas primeiras pesquisas, assim, no comecinho eu estava participando até mais ativamente disso aí, eu fazia alguns projetinhos. A ideia era a gente tentar ensinar uma coisa para a máquina, para ela passar a reconhecer aquilo dali. Eu lembro que, no começo, as pessoas estavam desenvolvendo tecnologias para achar coisas... Por exemplo, reconheço pneumonia, eu reconheço um sangramento no cérebro, eu reconheço um tumor cerebral que é mais comum em crianças, que é mais comum no Oriente Médio, que você vê na ressonância, que você vê nessa sequência. O que acontece é que são coisas tão específicas que você não consegue aplicar na vida real. Você não chega para um médico, para um radiologista, para um dono de um hospital, vira e fala assim, olha, eu vou te vender uma tecnologia. Essa tecnologia serve para identificar tuberculose no exame de tomografia se o paciente tiver 35 a 40 anos e for feito nessa máquina. Isso não serve para nada. O que você quer, se você quiser me vender a tecnologia que reconhece todas as doenças de pulmão, eu quero. Agora, só para tuberculose, não faz sentido. Isso não vai me ajudar em nada. Então, os desenvolvedores de tecnologia não conseguiam vender os produtos deles. Porque o jeito de treinar a máquina, você treinava a máquina para reconhecer algo. Então eles começaram a pensar diferente. Poxa, vamos tentar ensinar as máquinas a reconhecer o que é normal primeiro. Aí começou a desenvolver devagar. Uhum. E você desenvolveu tecnologias, por exemplo, para mama, que reconhece microcalcificações, que é um tipo de alteração específica para um exame específico. Daí a máquina consegue. Só que a inteligência artificial, o desenvolvimento dela é muito lento. Então, você pega vários tipos de imagem, você vai treinando a máquina de uma maneira meio lenta em um ambiente específico, que a gente fala, né? Você pega uma grande quantidade de imagens e fala assim, olha, vamos treiná-la a reconhecer um padrão de Alzheimer, que tem um trabalho muito bom, antigo já. Antigo os padrões de inteligência artificial, mas um dos primeiros que saiu era sobre reconhecimento de Alzheimer. Teve até um trabalho muito bom da UNB, que fizeram na Universidade de Brasília. Uhum. E era até de graduação. Não era nem de pós-graduação, enfim. E funciona. Só que, novamente, é muito específico. Isso vai substituir o radiologista um dia? Na minha opinião, sim. Porque você vai começar a acumular informações. Né? Você vai... Eu conheço essa doença, também essa. Você vai começar a somar em um dia, não sei daqui quantos anos, talvez muitos anos, eu acho que será possível. Porque... essa informação não está sendo perdida. A tecnologia pode não ter cliente ainda. Então, os investidores que pesquisaram não conseguem cliente, não conseguem vender. O investimento morreu, mas outro está fazendo aquela informação está sendo guardada. E existem grandes centros
principalmente nos Estados Unidos, eu sei de um grande centro que funciona lá, já com muito reconhecimento de informação médica usando inteligência artificial. Mas é uma realidade meio distante. Esse centro específico que eu sei que funciona nos Estados Unidos, ele entrou... Tem muito nome que não é muito legal falar, mas entrou em contato com uma empresa de tecnologia muito grande, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, num dos maiores centros médicos dos Estados Unidos, e falaram assim, olha, desenvolve pra gente. Então, você tem um ambiente fechado deles. Então, desenvolveu para a máquina dele, com os pacientes dele, para o tipo de doença que acontece naquela região, para um grupo específico de pessoas que eles atendem, num ambiente hospitalar que você pode jogar na inteligência artificial a história clínica, você pode jogar a idade dele, você joga um monte de informações clínicas junto com a imagem e ela conseguir desenvolver uma coisa satisfatória de dar a resposta. Então, isso já existe, mas num ambiente muito controlado e especificamente no momento que nós estamos hoje no mundo, 2026, você conseguiu fazer isso, foi possível fazer isso em um ambiente de muito investimento, uma instituição muito grande associando com outra instituição muito grande. São coisas assim, das maiores do mundo mesmo, se unindo, para conseguir desenvolver a tecnologia só para ele. Então, isso dá. Uma outra coisa que eu explico é que, por exemplo, você chegar para um radiologista de pulmão e você mostrar uma imagem, o que você acha que é isso daqui? O radiologista vai virar e falar assim, bom, eu acho que isso aqui é tuberculose. Mas, peraí, esse paciente é da onde? Ah, não, esse paciente aqui é dos Estados Unidos. Ah, não, então tuberculose não. Então eu acho que é uma pneumonia. Não, peraí, mas esse paciente tem o que de história? Não, olha, ele trabalha com tal coisa. Ah, então não é pneumonia. Então eu acho que isso aí é uma pneumoconiose, é uma doença... Resumindo, assim, uma doença relacionada ao trabalho dele. Para o próprio radiologista, especificamente no pulmão, é muito importante isso, a informação clínica da idade, aonde ele vive, o que ele faz, muda tudo. Para o mesmo padrão de imagem, você pode dar vários diagnósticos. Então, imagina uma inteligência artificial. Agora, como é que você desenvolve uma tecnologia dessa que funciona para a Índia, que funciona para a África e funciona para o Brasil? São pessoas diferentes. Então, ainda está bem longe. Mas, num futuro... Próximo? Num futuro próximo, não, mas num futuro bem para frente, eu acho que é bem possível que isso vá acontecer. O importante é que já tem algumas desenvolvidas, né? E já ajuda muito na atualidade nossa. Ajuda, mas aí eu acho que é um risco, que talvez seja isso que você vai me perguntar. É verdade. Sim, aí já é um risco, porque você tem uma ferramenta que ela pode ser mal utilizada. Então já tem gente vendendo, olha, eu tenho uma tecnologia aqui que consegue laudar raio-x, que consegue laudar mamografia. Já existe isso. Só que eu não vejo adesão, eu não vejo radiologistas usando, porque erra-se muito. A inteligência artificial erra muito. E você está fazendo um exame que no Brasil não se paga muito bem, por exemplo, um raio-x. Então, você paga para uma tecnologia que vai te dar uma resposta e já consegue analisar. Não, olha, isso aqui é pneumonia. Ah, legal, detectou pneumonia bem. Só que a radiologista tem que olhar de novo. Então, ela te dá uma informação, acho que é pneumonia. A radiologista tem que olhar e falar assim, tá, dessa vez você acertou. Mas da vez passada você errou. E ela erra muito. Aí o que acontece? Você paga uma tecnologia e você tem que fazer o laudo do mesmo jeito. Então, e você também não tem a confiança de... Não existe nenhuma confiança de você poder fazer só uma análise rápida, só para confirmar se o que a tecnologia da inteligência artificial fez. Certeiro, você não tem confiança. Né? Quem faz isso é irresponsável. Então, e para um exame que paga mal, que é um raio-x, você não consegue pagar a inteligência artificial para desenvolver isso para você. Então, fica travado nisso. Talvez no centro, igual os Estados Unidos, que é muito mais caro, até tenha mais adesão para isso daí. Aqui no Brasil, eu acho que é menor. E para laudar uma informação complexa, como uma tomografia, uma ressonância magnética, para te dar uma resposta, eu acho que não tem nenhuma tecnologia que eu sei que é boa o suficiente. Tem, assim, eu tenho uma tecnologia para reconhecer se tem sangramento no cérebro. Então, você coloca isso num centro de neurologia que está associado a muito trauma, por exemplo, vai muito motoqueiro, alguma coisa, que tem muito sangramento, que você tem que saber se a equipe vai ter que fazer uma intervenção antes mesmo de chamar o radiologista. Então, isso é importante. Poxa, olha só que legal. Eu tenho uma tecnologia que consegue falar antes do radiologista ver se tem sangramento ou não com uma boa eficiência. É só isso que ela faz. Mas para aquela realidade ali funciona. Então, daí já é legal você usar uma tecnologia dessa, mas
Ainda vejo com muita reserva uma inteligência artificial capaz de te dar respostas diagnósticas olhando a imagem. O que ela é boa hoje são para os auxílios de confecção de laudo, auxílios de organização de agenda, organização de escala, auxílio de reconhecimento de exame normal e exame anormal. Eu acho que é nesse nível que a gente está hoje. Fala mais uma vez para a gente quais são os riscos dessa inteligência artificial na saúde hoje. Bom, se você perguntar na saúde como um todo, o risco está associado a uma boa carga de responsabilidade. Então, é de quem usaria a inteligência artificial e confiaria no que está vendo, e acho que isso todo mundo pode relacionar com isso. Ah, deixa eu colocar uma coisa aqui no ChatGPT, ele te dá uma resposta que não tem nada a ver. Aí você acha que é aquilo mesmo, né? Isso acontece se você fizer uma pergunta para a inteligência artificial e esperar uma resposta, respondendo com medicina, toda medicina, não na radiologia, né? Toda medicina seria na clínica médica ou na avaliação, essa medicação serve para isso ou não serve, qual que é a dose. Então, eu acho que o risco está em um médico despreparado que deveria, de repente, estar utilizando a inteligência artificial para ajudar a achar a informação que ele procura mais rápido, mas ele não tem critério para julgar se aquilo ali é bom ou não. Então, você tem, por exemplo, qual que é o medicamento? Eu quero tratar uma infecção de urina. Aí você vai perguntar, poxa, qual é o medicamento que usa? Ela vai e te responde uma medicação que você fala, poxa, mas esse aqui não é a medicação habitual para esse tipo de doença. Aí você tem que investigar mais. Estou perguntando num clínico que está no meio de um plantão, alguma coisa que ele pergunta inteligência artificial. Então, agora, já na radiologia, o risco estaria... eu conheço pouquíssimas pessoas, no Brasil, pelo menos, quase ninguém que usaria a inteligência artificial para diagnóstico, usando para ver a imagem e te dar a resposta. Então, eu não vejo tanto risco nisso. Eu vejo risco na correção do laudo, que ela tenta corrigir para ver se tem um erro de português. Ela tenta, olha, você falou direito, agora é esquerdo. Olha, você está mencionando o laudo de raio-x de braço e você mencionou um osso que está na perna. Você deve ter se enganado, que isso é legal, mas ela pode te corrigir e ela corrige errado, tá? Então, esses são os riscos, né? Já na prática, posso dar um exemplo do que eu uso. O que a gente usa na nossa clínica. Na Clínica Goiana, a gente usa bastante inteligência artificial para melhorar a qualidade de imagem, principalmente na ressonância magnética. Então, você tem um paciente que está agitado, ou um paciente que um paciente que tem Parkinson, um paciente que é uma criança. Então, a gente usa bastante isso para melhorar a qualidade da imagem do paciente que se mexe, ou para acelerar a imagem, que você, então, joga para ela tentar reconstruir para você. Então, nesse daí não há risco para o paciente, só há benefício, né? Dá o risco de você tentar fazer um exame mais rápido, de repente não funcionar por algum motivo, a inteligência artificial não funcionou, o exame vai ser mais lento. Mas daí você volta para o que seria normalmente. Isso. Então, nisso não tem risco, né? E outra coisa que a gente usa é o reconhecimento de voz. A gente usa bastante reconhecimento de voz e transcrição de laudo. E usamos também para correção, né? Sim. São os riscos. Então, no que eu uso, no que a gente aprova para uso dentro da Clínica Goiana, por exemplo, eu não vejo nenhum risco relevante para o paciente. Agora, na medicina em geral, eu vejo no médico que usa inteligência artificial com irresponsabilidade, que seria o mesmo que uma pessoa usando no dia a dia, sem pensar se, poxa, posso confiar nessa informação aqui. É a mesma coisa. Interessante. Tá, só que com vidas, né? E quem não investe em inteligência artificial hoje, corre o risco de ficar para trás? Correr o risco de ficar para trás, corre o risco, mas quem investe demais também corre o risco de exagerar na dose, né? Tava acontecendo uma tendência em reuniões, no mundo em geral, no mundo de negócios, né? Tava vendo uma tendência, olha, vamos investir em inteligência artificial. Vamos investir em inteligência artificial. Qual o motivo? Em que área? Como que você vai investir na inteligência artificial? Não, vamos investir em inteligência artificial. E vamos divulgar que a gente está investindo em inteligência artificial. Isso não deu certo. E muita empresa já se viu mal por causa disso, né? Então, você não deve investir em inteligência artificial para achar um objetivo para ela. Você deve, talvez a minha opinião, melhor seria identificar um ponto em que a inteligência artificial ajudaria bastante e daí investir. Então, a inversão da ideia, né? Não vamos investir em inteligência artificial. Vamos investir
em melhora de processos, vamos investir em melhora diagnóstico, vamos investir em salvar mais vida. E aonde que a inteligência artificial pode te ajudar? Ah, nisso daqui é viável, é bom? Daí sim. Agora, a pessoa vai ficar para trás? Olha, mais arriscado ainda seria você fazer um investimento sem pensar onde você está investindo. Então, fica para trás quem não inova. Fica para trás quem não pensa em como melhorar o seu atendimento, em como melhorar a prestação de serviço e melhorar a qualidade que você faz. Se a inteligência artificial é o meio que você vai usar para isso, poxa, legal, parece que ela é bastante bem promissora. Mas investir em inteligência artificial por investir já está provado no mundo que não é o mais legal, né? É que não tem dado tão certo. CEOs que investiram em inteligência artificial sem pensar se deram mal. Então é isso. E para quem ainda tem medo da inteligência artificial, qual que é a mensagem que você deixaria? Eu gosto de falar assim que o perigo existe, né? A cautela, ela é necessária. Mas o medo é uma opção, né? Você tem... Geralmente, quando você está com medo de alguma coisa, você está com medo da sua imaginação, né? Se você... Nossa, eu tenho medo de escuro. Poxa, não é do escuro, é do que pode ter ali, né? Então, assim... A resistência à inovação, né? A resistência à adoção de novas práticas, de novas tecnologias, ela é muito comum, né? E geralmente as pessoas um pouco mais velhas têm mais resistência, né? Poxa, tem muita gente que tem resistência a... Não, eu não tenho um smartphone, eu tenho um celularzinho antigo. Mas as pessoas que adotaram o smartphone não abandonam mais, né? Não. Eu acho que a adoção da inteligência artificial é uma... Muitas pessoas falam até que é viciante, né? Que você... Sim. Esse é um problema. Eu acho que você tem medo de você ficar viciado em alguma coisa, de você ficar dependente de alguma coisa. Isso tem que ter uma cautela real para isso daí. É bem interessante essa pergunta sua, porque eu comecei a mexer com inteligência artificial há muito tempo. E dos meus colegas hoje, eu sou provavelmente um dos que menos usa. Eu uso muito pouco. Meu dia a dia, eu uso só para as coisas mais banais mesmo, as mais simples, porque eu não vejo uma entrega tão boa da inteligência artificial ainda nos meus processos, na qualidade do que eu entrego para os pacientes, né? Sim. Então, eu sou um cara que tem muito receio de usar. Eu acho válido, eu acho importante ter isso. E, ao mesmo tempo, eu não consigo abandonar a internet, eu não consigo abandonar o computador. Eu não conseguiria laudar uma tomografia com filmes, né? E eu acho impensável fazer isso. A tecnologia do computador para te ajudar no laudo de tomografia, de ressonância, ela para mim, ela é insubstituível. Sim. Mas radiologistas antigos existiram por um tempo para adotar isso daí. Enfim, uma mensagem mais coesa disso daí seria assim, olha, não tenha medo. Tenha atenção e cuidado, experimente e tente e observe onde ela pode te ajudar, porque muitas pessoas estão sendo ajudadas, né? Muitas pessoas estão vendo benefício nisso daí e pode encaixar bem para você. E encaixando, você adotando aquilo ali, melhorando o que você entrega para o seu paciente, eu acho isso é fantástico, né? Isso muda a vida de todo mundo, é muito bom. Muito obrigada, Dr. Diogo, pela conversa super informativa. Ele que veio lá da Clínica Goiana para explicar um pouco para a gente quais são as tecnologias que eles estão utilizando lá e também no mundo, né? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que a tecnologia, desde que usada com responsabilidade, ela pode ajudar muita gente. Pedir para vocês, então, seguem a gente também no Instagram, nós vamos deixar informação de contato aqui na clínica. Muito obrigado pela audiência. Isso aí, tchau.